Vamos lá. A sua dúvida principal é sobre a diferença entre ligação e recombinação. Quando você faz a divisão, quando você apresenta, né, a divisão celular, você sabe que as principais divisões que a gente estuda são meiose e mitose. Porém, a divisão não é exata, não é, todas elas não acontecem da mesma forma. Existe uma probabilidade de acontecer de um jeito e uma probabilidade de acontecer de outro. Porém, podem acontecer mutações ou mudanças na ligação entre as cromátides, mudanças na ligação entre os nucleotídeos de cada cromátide. É baseado nisso que existe ligação trans, cis e variações. Desculpa. Eu vou lá para baixo do texto, eu vou mostrar, tentar mostrar, aumentar esse desenho aqui. Olha, as conclusões do seu estudo demonstram o estudo dos genes dependentes iniciaram com o trabalho de Mendel em ervilhas e feijão, enquanto que a ligação gênica foi descoberta por volta de 1903 por Sutton e mais tarde por Bateson e Punnett. Mas somente em 1910 que Morgan foi capaz de evidenciar a ligação do cromossomo do Drosophila. As conclusões do seu estudo demonstram irrefutavelmente que os genes que estão no mesmo cromossomo tendem a ser herdados e que existe uma relação entre as consequências de recombinação e a distância entre separam os genes. Os genes que estão em cromossomos separados seguem e segregam chamada de desculpa, seguem a segregação chamada de mendeliana, lei da segregação independente dos dois ou mais genes. O que está querendo dizer aqui? Quando o gene vem de origem paterna ou materna, eles geralmente ocupam um cromossomo de uma célula. Por exemplo, se. Boa noite, Eusileia. Ué, eu aceitei. Deixa eu mandar lá no grupo. Continuando aqui. Ah, voltou, conseguiu. Boa noite, Eusileia. Boa noite, professora. Desculpa a demora entrar, porque eu cheguei agora. Não, sem problema. Eu estava tentando organizar aqui a explicação sobre linkage, porque isso cai muito na prova. Na P2, geralmente cai três questões, duas ou três questões sobre isso. Mas vocês vão ver que não é tão difícil. Eu vou explicar esse conceito aqui, porque eles, a, a D1, a D2, no caso, equivale a 60% da nota da AD1. Tem vários questionários e esses questionários serão complementares. É possível que esse tipo de questão que o Marlon pediu para explicar caia também num desses questionários e possa ajudar vocês, tá bom? Eu estava explicando sobre a ligação entre os cromossomos. Os cromossomos, olha só, tem uma explicaçãozinha básica aqui, vou colocar aqui, ó. Os genes que estão em cromossomos separados seguem a segregação chamada de mendeliana, ou segregação independente,
para os 2 ou mais genes. O recruzamento do tipo cruzamento teste utilizado por Mendel para determinar a constituição genotípica dos indivíduos da geração F1 demonstra que esse é classificado como heterozigoto originado de genitores puros homozigóticos. Isto é esse cruzamento detecta ligação gene. Ou seja, quando durante a mitose, todos os cromossomos, tanto meiose quanto mitose, todos os cromossomos, 50% são de origem de pai, 50% são de origem de mãe. Porém, nas células autossômicas, esses cromossomos podem se ligar ou não, e essa ligação pode formar alterações sérias. Essas alterações podem conferir doenças ou algumas anomalias, por exemplo, cor de cabelo diferente, cor de olho diferente, mas todas essas ligações estão relacionadas com os caracteres que herdamos dos nossos pais, avós, bisavós. Quanto mais próximo é o cromossomo, mais fácil ele está por exemplo, quanto mais próximo é a ligação entre um gene e outro, mais fácil ele está no mesmo cromossomo. Quando a ligação dele é menor que 50%, eles estão no mesmo cromossomo. Quando a ligação deles está a mais de 50%, é possível que eles estão em cromossomos diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Nesse desenho aqui no lado esquerdo. O parental. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Esse azão, esse pai e essa mãe só podem gerar, um pai pode gerar azão, Bzão, ou mãe, azão, Bzão. Uma mãe pode gerar azinho, Bzinho, ou um pai, azinho, Bzinho. A partir desses cruzamentos, encontramos azão, azinho, Bzão, Bzinho. Vezes azão, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. O que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar 1/4 de azão, azinho, Bzão, Bzinho, 1/4 de azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, 1/4 de azão, azinho, Bzinho, Bzinho, e 1/4 de azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Esses dois primeiros são parentais. Esses provavelmente geram mais filhos, mais indivíduos, e os recombinantes geram menos indivíduos. Segregação independente dos genes, observa-se que a proporção genotípica é igual ao caso do recruzamento. Olha, para a ocasião da obtenção de descendentes do cruzamento teste, a proporção fenotípica para genes dependente é 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Entretanto, essa proporção será alterada quando os genes estiverem ligados. Os genes ligados constituem o que denomina grupo de ligação. A quantidade de grupo de ligação é igual ao número haploide da espécie genoma. Portanto, se uma espécie qualquer possui 2N igual a 40 cromossomos, terá 20 grupos de ligações. Olha só. A segregação independente de gene foi estudado no capítulo de mendelismo. Isso aí foi baseado no material que esse pessoal está falando. Todas as espécies eucarióticas possuem mais genes do que cromossomos. E, portanto, há muito mais genes que estão dispostos no mesmo cromossomo. É o que se chama de ligação genética. Entretanto, esses genes nem sempre são herdados juntos. Dependendo da distância em que se encontram, podem ser transmitidos juntos ou não. Se juntos, a ligação é dita completa, e que é uma exceção. Poucas vezes acontece. Na maioria dos casos, os genes recombinam-se, provocando naturalmente variabilidade entre as espécies. Uma mãe oferece um gene e o pai oferece outro. Durante a meiose, esses genes formam ligações. Na apostila de vocês está dizendo que é quiasma. Esse quiasma é formado por junção de bracinhos ou perninhas dos cromossomos. Isso altera a conformação do gene.
o gene seria ATCG. Só que acaba duplicando o AA, TT, CC, GG. Porque se liga com com outro pedaço que normalmente não estaria ligado. Isso forma um gene novo. Esse gene novo confere uma característica nova ou uma doença, uma habilidade. Vou dar um exemplo aqui. Polidactilia, que são pessoas que nascem com 6 dedos em cada mão, é uma característica dominante. Só que ela não confere vantagem para o indivíduo. O indivíduo que tem 5 dedos em cada mão, ele consegue segurar, ele tem polegar opositor e ele consegue segurar mais firmemente qualquer objeto. Porém, se esse indivíduo tiver 6 dedos no pé, ele vai ter mais dificuldade para correr. Então, essa característica é dificilmente passada para os descendentes, porque as pessoas que possuem essa característica têm dificuldade de se reproduzir, porque ela tem dificuldade para se alimentar, tem dificuldade para correr de predador, tem dificuldade para se equilibrar. Então, essas pessoas sofrem com essa característica, mesmo ela sendo dominante. Então, uma pessoa que tem 5 dedos em cada mão, em cada pé, ela consegue se equilibrar melhor, consegue correr melhor, consegue andar melhor. Então, as pessoas que possuem 5 dedos em cada mão, elas têm habilidades sociais e reprodutivas muito melhores, e isso faz com que elas deixem mais descendentes, passando mais genes para esses filhos. Então, esses genes, eles acabam se repetindo em maiores condições, tá? Porque não são recessivos. Já o gene dominante, ele pode promover outras mutações que dificultam outras partes do corpo, outras partes da mão. Por exemplo, pode dar artrose, artrite, pode dar uma série de problemas que dificultam a saúde do indivíduo que tem essa mutação. Na prófase da meiose 1, ocorre pareamento de cromossomos homólogos e troca de partes entre as cromátides homólogas. Se todas as cromátides homólogas se recombinarem, a proporção de cromátides não recombinantes e recombinantes será de 50%. Esse é valor de exceção. Normalmente, o que ocorre é uma recombinação entre algumas cromátides, de forma que as tétrades formadas possuem cromátides recombinantes e não recombinantes. Nesse caso, pela descendência obtida, pode-se verificar quando houve recombinação ou não. Aqui a gente encontra várias ligações gênicas. Esse cromossomo Azão e esse cromossomo Bzão têm cores diferentes. Quando ele é duplicado, ele apresenta genes pareados com o branco, no caso, genes pareados com o preto. Porém, durante um dos processos reprodutivos, há um crossing over, ou seja, uma dessas cromátides internas sofre uma ligação. Por que ele faz esse X aqui? Porque, na verdade, quando há duplicação, um pedacinho do cromossomo preto se liga ao cromossomo branco, ao mesmo tempo que um cromossomo branco se liga ao cromossomo preto. Isso dá uma habilidade, que aqui está representado por essa setinha aqui, de uma variabilidade genética maior, tá? Isso é uma translocação, porque você tira uma sequência genômica inteira, um pedaço do cromossomo, e transfere para outro. Isso é uma mudança, uma translocação. Quando ocorre uma recombinação entre as cromátides, citologicamente se forma um quiasma, que é a comprovação genética da permuta que ocorreu na cromossomo homólogo pareado. Mostra nessa figura aqui que está sombreada, você consegue ver duas regiões escuras. Isso prova que houve um quiasma, um crossing over. Vamos descer aqui, ó.
A ligação pode ser completa quando não ocorre recombinação gênica e parcial, quando ocorre recombinação entre os genes. A forma pela qual os genes estão dispostos nos cromossomos será denominada cis, quando dois alelos dominantes estão numa cromátide e dois alelos recessivos estão em outra cromátide. Ou trans, quando um alelo dominante e um alelo recessivo de um outro gene estão numa cromátide, um alelo recessivo de um gene dominante estão na mesma cromátide. A forma cis pode ser chamada de associação e a trans de repulsão. Essa distribuição dos genes de cromossomos homólogos pode ser. Isso aqui a gente vai ver depois. A figura 7.4 é isso aqui, ó. Imagine que isso aqui é um cromossomo, azão, azão, bezão, bezão. Azão, azão, bezinho, bezinho. Genes cis, genes trans. Deveria ser azão, bezinho, azão, bezinho. Azão, bezão, azão, bezão. Vamos lá. Entende-se por parentais aquelas cromátides que a geração F1 não se recombinaram entre si, enquanto que as demais se denominaram recombinantes. Deixa eu ver se alguém botou uma pergunta aqui. Tá, voltando. Não vi pergunta, não. Ó, dessa forma, Morgan concluiu que os parentais estarão numa frequência superior dos recombinantes e estabeleceu a relação parentagem recombinante. Ou seja, os indivíduos, quando você vê numa cruzamento, os indivíduos que têm os genes diretamente recebidos dos parentais, eles repetem a sequência gênica dos parentais. Esses indivíduos possuem mais filhotes do que os que são recombinantes. Entretanto, quando se trata de estudo de 3 genes ligados, é possível que haja duas permutas entre esses 3 genes, de forma que haverá ocorrência de parentais. Cromátides não se recombinam. Recombinantes simples e recombinantes duplos. Dessa forma, a relação anterior pode ser assim descrita: parental, recombinante simples, recombinante duplo. Olha, antes de entrar especificamente no exemplo de ligação gênica, é necessário se entender como se reconhece genes ligados na grafia. Para diferenciar genes ligados, Morgan, genes ligados dois independentes, a forma de escrever dos primeiros é azão, bezão, azinho, bezinho, eles estão ligados. Azão, azinho, bezão, bezinho, eles não estão ligados, ou seja, são independentes. Os genes ligados poderão ser escritos de forma de fração entre os parênteses. Hoje é sabido que ocorre alteração na frequência da prole dos retrocruzamentos quando os genes estão. O exemplo a seguir demonstra a assertiva anterior que poderá ser confirmada através do teste Q quadrado. Professora, tá sem o som. Desculpa. Aqui, ó. Imagine que os indivíduos sejam azão, bezão, azinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Descendência do recruzamento em tomates tendo sido considerada a forma de fruto e o tipo de inflorescência. Fruto redondo, inflorescência simples, 24. Fruto redondo, inflorescência composta, 85. Fruto alongado, inflorescência simples, 83. Fruto alongado, inflorescência composta, 19. Só pela quantidade de indivíduos, quais são os genótipos, os fenótipos dos parentais? Olha assim, pela quantidade. Compostas e simples, redondos e alongados. Não, olha, estou falando da quantidade. Qual é a quantidade
dos que têm genótipo parental? 23, 85, 83 ou 19? Que tem maior quantidade, não? Exatamente. Os 85, 83. fenótipos. Isso, perfeito. O fenótipo dos parentais é fruto redondo, fluorescência composta, fruto alongado e fluorescência simples. 85, 83. Só pela quantidade, você já sabe o que veio do parental e o que veio do recombinante. Para ver a comprovação de que o resultado desse retrocruzamento é devido a genes ligados, a aplicação do teste quadrado irá definir o tipo de relação dos genes, a partir da hipótese pré-estabelecida. Aqui, ó. O teste quadrado para relações gênicas trabalha com a hipótese de não haver ligação entre os genes, ou então de que a ligação gênica ocorre entre os genes. As hipóteses ficam assim definidas. Hipótese 0, os genes não estão ligados ou os genes seguem a segunda lei de Mendel. Hipótese A, os genes estão ligados no mesmo cromossomo. Aplicação do teste quadrado de descendência do retrocruzamento gênio de tomate. Observado 23, esperado 52,5, desvio padrão 29,5, 870,25. Da onde saiu isso aqui? Isso aqui, quando a gente faz o Q quadrado, a gente faz o esperado e a gente faz o cálculo. O desvio é o cálculo pronto. Lembra aquele cálculo de esperado menos observado ao quadrado dividido por esperado? Aí você vai encontrar, no caso, 870,25 na primeira linha, 1056,25 na segunda linha, 930 na terceira linha, 1122 na quarta linha. Somando tudo, você vai encontrar 75,76. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não. Espera aí, não tem que ser negativo. Tem uma coisa diferente aqui. Porque na hora de fazer o cálculo, como você leva ao quadrado, não fica negativo. Deixa eu fazer o cálculo aqui na calculadora rapidinho e vou passar para vocês. Espera aí. 23 menos. Esperado menos observado. Espera aí. 52,5 menos 23, fecha, eleva ao quadrado, divide por 52,3. A gente conta 17,63. Aqui no meu, né? Ali está 16,57. Deixa eu refazer a conta aqui para ver o que eu errei. 52,5 menos 23 elevado ao quadrado, dividido por 23. Não. Ah, tá. Ué, mas o meu deu 16,67. Então, a resposta mais aceitável seria 16,6 para essa questão aqui. 16,6. Vamos tentar a segunda. Abre parêntese. 85 menos. Não, peraí. 52. Ih, fechei parêntese. 52,5 menos 85. Fecha parêntese, eleva ao quadrado, dividido por 52,5. Meu deu 20,11, tá certo.
com que valor que eles encontraram aqui, ó. Esse valor aqui meu deu 16,6, esse valor aqui deu 20,11. Agora eu vou fazer o cálculo que é encontrado aqui para ver se dá igual. 52,5 menos 83, fecha parêntese, eleva ao quadrado, você bota igual, deu 930,23, 25. Divide esse valor por 52,5. Aqui no meu deu 17,71, tá? Até agora tá certo. Abre parêntese, vou fazer esse cálculo aqui, para ver se tá certo. 52,5 menos 19, fecha parêntese, eleva ao quadrado, deu 1.122,25. Divide esse valor por 52,5, encontra o valor 21,37. Ou então você pode colocar 21,4 para arredondar. Somando esses valores aqui dessa coluna, a gente encontra esse valor aqui, ó, 75,76. Como a gente sabe que essa tabela tem 4 linhas, 3 menos 4, a gente encontra aquela significância de 5%. E a gente vai encontrar, esse valor aqui deveria ser 7,82. Como está acima de 7,82, é possível que essas características aqui, ó, redondo e simples, redondo composta, alongado simples, alongado composta, seja determinado por genes e esses genes não estão ligados. Eles segregam independentemente. Utiliza, ó, o valor do Q quadrado calculado é superior ao valor do Q quadrado da tabela. O valor da tabela, considerando 0,01, 3 graus de liberdade, é de 11,34. Portanto, bem inferior ao valor calculado de 75,76. Por isso, deve-se aceitar a hipótese dos genes serem ligados. Espera aí, gente. Só um momento. Voltei. Olha só. Nesse caso específico, como o somatório do desvio deu 75,76, esse valor está muito maior do que o Q quadrado crítico, que nessa tabela aqui específica da questão é 11,34. Nesse caso, os genes não segregam independentemente, ou seja, eles estão ligados. Quando o valor dá menor, essa justificativa aqui está meio esquisita, porque geralmente, quando é maior que 0,5, é maior que 50%, eles estão separados. Utilizando, vamos lá, considerando a dúvida do Marlon, deixa eu colocar lá no grupo, deixa eu tentar abrir aqui. Na aula, vou baixar a imagem.
Parar o compartilhamento dessa matéria aqui. Apresentar outra coisa. A dúvida. O cruzamento de drosófilas de cerdas longas e a ausência de olhos, azão, azão, bezinho, bezinho, com drosófilas de cédulas curtas, presença de olhos, azinho, azinho, bezão, bezão, produziu apenas descendentes de cerdas longas e com presença de olhos, azão, azinho, bezão, bezinho. Do cruzamento teste efetuado com os indivíduos da geração F1, foram produzidas 4 classes fenotípicas da seguinte proporção: 1. Presença de cerdas longas e olhos. 99. Presença de cerdas longas e ausência de olhos. Também 99. Presença de cerdas curtas e olhos. Esses resultados são indicativos entre os... Tá faltando informação aqui. Tem 3 frequências. Presença de cerdas longas de olhos, 99. Presença de cerdas curtas de olho. Presença de cerdas curtas e ausência de olho. Não está dizendo a quantidade. Esses resultados são indicativos de... Você tem que, para resolver essa questão, você tem que prestar atenção na característica parental. Cerdas longas e ausência de olhos. Azão, azão, bezinho, bezinho. Cerdas curtas e presença de olho, azinho, azinho, bezinho, bezinho, bezão, bezão. Produziu apenas descendentes de cerdas longas e com presença de olhos. Azão, azinho, bezão, bezinho. Quando deu azão, azinho, bezão, bezinho, eles segregam dependentemente. Porém, não é isso que eles querem, porque todas as respostas vão acabar sendo segregadas independentemente? Não. Então, quando é azão, azinho, bezão, bezinho, é ligação do tipo cis. É o que eu mostrei para vocês lá peraí. Azão com bezão, deixa eu só compartilhar essa outra coisa aqui, ó. A ligação poderá ser completa quando não ocorre recombinação gênica e parcial quando ocorre recombinação entre os genes. A forma pela qual os genes estão dispostos no cromossomo será dominada cis, quando 2 alelos dominantes estão numa cromátide e 2 alelos recessivos estão em outra cromátide. E trans, quando um alelo dominante e um alelo recessivo de outra gene estão numa cromátide, e um alelo recessivo e um alelo dominante estão na mesma cromátide. Olha só, como na questão está dizendo que é azão, azinho, bezão, bezinho, a ligação é do tipo trans. Letra C, que é 3C. Já o número 2, o indivíduo duplo heterozigótico azão, azinho, bezão, bezinho, para 2 pares de alelos que determinam 2 características. Espera aí, deixa eu mostrar o que eu estou lendo. Eu estou lendo a questão 2. O indivíduo duplo heterozigótico azão, azinho, bezão, bezinho, para 2 genes, para 2 pares de alelos que determinam 2 características, é cruzado com duplo recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, e produz apenas 2 descendentes, na proporção 1 para 1, ou com o fenótipo dominante nas ambas as características, apenas com o fenótipo recessivo. Esse resultado são indicativo de ligação completa do tipo cis, porque tem azão, azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, azão, bezinho, bezinho, tá? É o que determina a ligação do tipo cis. Número 2, letra B. Número 3, letra C. Número 4, letra D.
Deixa eu ver se tem mais outra questão. Tem o número 5. O indivíduo duplo heterozigótico azão-azinho, bezão-bezinho, para dois pares de alelos que determinam duas características, é cruzado com um duplo recessivo azinho-azinho, bezinho-bezinho, e produz apenas dois tipos de descendentes, na proporção um dominante para a primeira das características recessiva para a segunda. Um recessivo para a primeira e dominante para a segunda. Esse resultado é indicativo de ligação incompleta entre os alelos azão, bezinho e azinho e bezão. Isso tudo está explicado no texto que eu falei para vocês. Eu vou explicar sobre essa questão de ligação completa e ligação incompleta. Eu só estava explicando o que quadrado ali. Deixa eu só chegar lá para compartilhar. Era lá, piriri, popopó. Depois eu vou colocar, já mandei esse texto aqui para vocês sobre ligação e recombinação, que isso está explicado de uma forma mais fácil do que na apostila. Então, você sabe aqui nessa questão número 5, está um pouquinho difícil de interpretar, porque não tem número, não tem quantidades, para você saber se a ligação proporção. Porém, pelo texto, você consegue entender algumas coisas. Olha só, vou ler de novo. Um indivíduo duplo heterozigótico, azão-azinho, bezão-bezinho, para dois pares de alelos que determinam duas características, é cruzado com um duplo recessivo, azinho-azinho, bezinho-bezinho, e produz apenas dois tipos de descendentes, na proporção um dominante para a primeira, ou seja, azão-azinho, bezão-bezinho. Um recessivo, um dominante para a primeira das características e recessivo para a segunda. Azinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Um recessivo para a primeira e dominante para a segunda. Azinho, azinho, bezão, bezão. Entre os alelos, como é azão, 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 bezinho, bezinho e azinho, azinho, bezão, bezão, a ligação é incompleta. Quando a ligação é completa, é azão, azinho, bezão, bezinho. Então, eu colocaria 5, letra A. Agora, vamos para a D. Deixa eu tentar achar a D aqui. Tá, o Marlon, sua internet está ruim, mas não se preocupa não, que eu estou gravando essa aula, tá?